Olá, dando sequência à nossa turma virtual da disciplina de Direito Agrário, nós trabalharemos nessa videoaula a evolução histórica do direito agrário, em especial a ocupação de terras brasileiras, que são temas corriqueiros aí em concursos, provas de procurador de Estado, promotor de justiça, enfim, é o que de mais importante tem aí sido cobrado nessa matéria. Nesse sentido, eu peço licença para uma leitura das palavras de Francisco Malta Cardoso, apud Arnaldo Rizzardo, que diz: a agricultura e o direito nasceram juntas. Filha a primeira da própria contingência humana de produzir para subsistir, e a segunda defender os meios de produção para que ela seja possível, numa demonstração de equilíbrio constante dos impulsos do egoísmo com a conveniência da submissão de todos ao bem-estar comum. Ou seja, vemos aí que a necessidade de alguma regulamentação para permitir uma produção que venha a atender ao interesse coletivo, isso é originário desde os nossos primórdios. Ou seja, algum outro texto achamos em todas essas legislações, Código de Namur, Código de Snuna, Código de Hammurabi, Código de Manu, a legislação agrária romana, assim como na lei das 12 tábuas. É mais voltado aí essa legislação antiga para a casuística, em especial direito de vizinhança, em que proprietário não interviria na produção do outro, mas enfim, o que se tem é que aquele que não utiliza sua propriedade de forma adequada a permitir uma produção que venha atender ao interesse coletivo, ainda que para isso tenha hoje um ganho, um viés econômico, essa propriedade está sendo mal utilizada. E sendo mal utilizada, cabe aí à sociedade, por meio do Estado, buscar uma interferência para parar esse mau uso, para interromper essa utilização inadequada dessas terras. Dito isso, vemos que, para nós, aqui no Brasil, essa ocupação de terras e o uso, então, disponibilização e uso dessa terra, teve origem ali no Tratado de Tordesilhas. Ou seja, houve uma divisão do mundo aí nas duas maiores potências comerciais e marítimas da época, ficando estabelecido que a linha a oeste ao poente das ilhas de Cabo Verde, até o limite de 370 milhas náuticas, essas terras que eventualmente fossem encontradas pertenceriam então a Portugal. Para além disso, para a Espanha, o que põe em xeque inclusive a nossa versão de um descobrimento de ignorância sobre a existência de um novo mundo, as Américas. Mas matéria essa que vai ficar para reflexões em outra disciplina. O fato é que a propriedade, ao menos entre esses países que se relacionavam entre si, era reconhecida a partir desse Tratado de Tordesilhas, acrescido o apossamento com a chegada de Cabral em 1500. Só assim, então, houve aí o reconhecimento dessa propriedade. Ocorre que, de início, o Brasil, por não ter achado em suas costas riquezas de fácil acesso, fácil extração, como ocorreu na Europa, na América Espanhola, não teve o interesse imediato de exploração da colônia. E por isso houve um breve período sem efetivamente utilização da colônia como meio de exploração para abastecimento da metrópole. Mas quando realmente houve interesse, o instituto que eles buscaram para regulamentar isso aí é o Instituto das Sesmarias. Aqui já é um texto em que vincula essas sesmarias com o território nacional, mas tem um outro apontamento que eu gostaria de fazer, que ele é bem pontual no que eu quero dizer. Diz assim: pelo regime das sesmarias, que era vigente em Portugal desde o século XIV, que foi reproduzido nas nossas ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, o domínio territorial já começa por aí. As sesmarias não concedia a propriedade ao sesmeiro, e sim o domínio territorial, a propriedade útil, o domínio útil para que ele usasse. A terra continuava sendo da coroa. Continuando, era reservada à coroa portuguesa, e seus agentes da coroa poderiam doar as terras a todos que desejassem nela se estabelecer, segundo uma qualidades pessoais, seus status e seus serviços à coroa. E aqui lembramos que, a partir aí então do século XV para o século XVI, esses status, esses serviços, eram serviços que eram entendidos como serviços públicos. Ou seja, administrar a paz local em nome da coroa era feito pelo particular. Então, aquele que viesse para cá, aquele que tivesse interesse em explorar a terra, também teria o que nós chamamos de tenência da terra.
ele teria as funções de polícia, as funções de juiz, as funções de administrador e de arrecadação dos tributos, ou seja, cobrava-se tributos das vilas em caráter coletivo, em que ele ficava com uma parte pela essa função, embora ele fosse em particular, e o restante ia para a coroa. Não existia uma função administrativa pública remunerada pela coroa. Não, era um agente particular que, através do exercício da função pública, retirava uma porcentagem dessa atividade, daquilo que era arrecadado nessa atividade. Nós vamos ver isso especificamente ainda nessa aula um pouco mais adiante. Mas continuando, uma vez doada a posse da terra, os donatários tinham para si um privilégio pessoal e não hereditário. E esse privilégio é isso que eu estou dizendo. A tenência da terra, a governança, estabelecer a ordem, cobrar tributos, tudo isso fazia parte. Então, originariamente, essa governança em Portugal, ela teve como fundamento a necessidade de se estabelecer ali uma produtividade após a ocorrência da peste negra. Ou seja, houve momentos na história em que a população da Europa foi dizimada por conta da peste negra e, com razão disso, houve uma crise de desabastecimento da corte. E a corte, vendo que havia terras, então, improdutivas, no sentido em que o seu senhor, as pessoas ali que ocupavam, tinham falecido, não havia mais ninguém para poder cultivá-las, criou-se esse Instituto das Sesmarias, então concedendo a posse, o domínio útil dessas terras. Então, quando houve aí o descobrimento nacional do Brasil, em que houve aí um interesse de ocupação das terras, adaptou-se esse Instituto das Sesmarias para a nossa realidade. Enfim, as Sesmarias, a finalidade da lei das Sesmarias lá em Portugal era o aumento da produção, pois se todas as terras que haviam no reino fossem cultivadas, haveria pão e sobejo para toda a gente e não seria necessário trazê-los de fora. Então, as Sesmarias têm como fonte material originária o abastecimento da corte e foi adaptada, mantendo-se nas nossas ordenações para o Brasil. Então, no Brasil, as Sesmarias vigorou por quase 300 anos, de 1531 a 1822, época da independência. Enfim, nesse período, então, quem originou a concessão das Sesmarias foi Martins de Afonso de Souza e dividiu-se aí o nosso território em 14 capitanias hereditárias. Então, como é que era feita essa divisão? Por clientelismo, o famoso amigo do rei, e por concessão de domínio útil. Ocorre que, mesmo havendo aí esse interesse inicial de ocupação das nossas terras, quem vinha, esse amigo do rei, quem tinha condições que precisaria ter aí algumas condições, ter um agrupamento de pessoas para poder estabelecer uma vilinha, ter um certo controle social, enfim. O interesse originário não era bem cultivar a terra, era explorar as riquezas mais imediatas, como ocorreu na América Espanhola. A extração de ouro, minas, pedras preciosas, depois o pau-brasil, só mais adiante então que começou aí a implementação da agricultura via exploração da cultura de cana-de-açúcar. Mas de qualquer forma, as Sesmarias, elas tinham cláusulas resolutivas, ou seja, tão logo elas eram os forais, que eram as cartas de concessão de Sesmaria eram concedidas, ela vinha dentro desses forais essas cláusulas resolutivas. O que são cláusulas resolutivas? São aquelas condições que, caso você não as cumpra, dá o direito da outra parte rescindir o contrato de pleno direito, aí denunciar essa concessão e retomar essas terras. Então, quais seriam essas cláusulas? E não cumprindo essas cláusulas, a retomada chama-se comisso. Então, cláusulas resolutivas sob pena de comisso. O termo jurídico é esse. Mas quais seriam, então, essas cláusulas resolutivas? O primeiro delas era colonizar a terra. A metrópole lá no além-mar, Brasil, um grande território a ser ocupado, sob pena aí de, não sendo ocupado, outros países o fizerem. Nós tivemos, então, como primeira cláusula resolutiva a colonização da terra. A segunda delas, então, é ter nela sua morada habitual e cultura permanente. E aí o pessoal, então, viria lá de Portugal, estabeleceria sua colônia aqui, estabeleceria sua vilinha, fundaria ali a sua
morada habitual. E essa cultura permanente é a cultura de exploração realmente agrária. Tinha que ter algum modo de subsistência. Eu teria que ter alguma forma de perpetuar essa colonização com alguma cultura agrária. E aqui agrária de todos os espectros. Não que a época tinha essa especificação, mas aqui hoje nós entendemos que o sujeito teria que viver da terra aqui, explorando economicamente ela daqui. A terceira, então, era demarcar os limites territoriais. Além de demarcá-los, aqui a gente coloca também como subitem a sua defesa. Já que eu venho colonizar a terra, eu venho estabelecer minha morada permanente no novo mundo, eu tenho que saber até onde é minha terra e aí estabelecer os limites e demarcar essas fronteiras. E por último, pagar tributos. E esses tributos, então, era aquela moda que eu estava dizendo. Por conta o exercício das atividades da tenência da terra, a arrecadação do tributo da vila e tudo mais, havia então o recolhimento, por exercício dessa atividade estatal, dessa função pública, havia o recolhimento dos tributos, havia o pagamento então de tributos por conta disso. Consequência imediata dessa forma de distribuição de terras, nós podemos ver então pelo número diminuto de capitanias que foram distribuídas na nossa grande extensão nacional, quase que continental, houve então o surgimento dos latifúndios. Então essa briga de reforma agrária, redimensionamento das terras de origem latifundiária, tem princípio aí. Há avanços, retrocessos, mas origina-se desde a nossa ocupação primária a criação desses latifúndios. Findo então com a independência nacional, o nosso território ficou sem um regime próprio de acesso à terra. Ou seja, não é que não havia direitos possessórios, não haviam direitos de defesa das áreas ocupadas. Isso aí nós encontramos no direito romano tradicional, que foi adaptado aí pelas ordenações e foram importados por nós. Isso tenho. O que eu não tenho é uma legislação propriamente agrária de concessão da terra do Império Nacional, que agora Dom Pedro I, com os ocupantes da terra. Isso não foi feito. Isso ficou sem uma legislação específica. Aqui nós resolvemos conflitos agrários com a velha história da melhor posse, que veio do direito romano. Posse antiga, melhor posse sobre posse nova, pior posse. Isso aí, tranquilo. No entanto, a posse é estado de fato com a coisa. Posse é aquilo que você ocupa realmente usando a coisa. Então, com isso, muitas das áreas onde vieram os capitanatários e não tiveram êxito nas suas capitanias, essas terras foram invadidas. E a posse que se pode exercer nessas terras invadidas são posses pequenas, originando-se assim, agora em contrapartida, um minifúndio. O que é um minifúndio? São áreas que são insuficientes para que o produtor rural viva da terra. Então são áreas pequenas, áreas que não contêm o tamanho necessário para que nela se possa extrair o próprio sustento. Isso tudo em razão, como estou dizendo, a inexistência de qualquer tipo de regulamentação, inclusive na nossa Constituição Imperial de 1824. Então, nesses quase 30 anos, tivemos quase 300 anos de regulamentação por sesmarias e quase 30 anos de ausência de regulamentação chamada de regime das posses, perdão. Qual era, em 1850, como havia aí um movimento de substituição da legislação portuguesa por nacional, começou em 1830 com o Código Penal, em 1850 juntamente com o Código Comercial, enfim, havia um movimento aí de nacionalização da legislação, criou-se a nossa lei de terras. Mas ao se criar a nossa lei de terras, qual era o cenário? O que a gente tinha? Como é que era a configuração fática da distribuição de terras no território nacional? A primeira delas era terras possuídas por sesmero que cumpriram as cláusulas resolutivas, todas as 4. E das 14 capitanias hereditárias, já lhe adianto, foram 2, só São Vicente e Pernambuco que conseguiram realmente adquirir aí transformar, que nós vamos ver, o domínio útil, a posse em propriedade pelo cumprimento das condições resolutivas.
Uma segunda situação é terras possuídas por cismeiros que não cumpriram as cláusulas resolutivas, mas também a coroa não lhes aplicou o comício. Aquela velha história de clientelismo, amigo do rei, etc. e tal. Então, havia cismeiros que não cumpriu as condições. Qual delas? Qualquer uma. Um não pagava tributo, outro deixou de defender, não morava aqui, ou enfim. Qualquer delas era passível, então, de aplicação do comício. E não preenchendo alguma delas, a corte também deixou de exercer o seu direito e praticar o comício e retomar essas terras. Uma terceira alternativa, então, são aqueles que, como nós acabamos de falar, no regime das posses, foram abandonadas e, consequentemente, invadidas. Ou seja, havia uma área livre, uma área sem ninguém estar usando, um sujeito chegou lá, ó, já que não tem ninguém, vou tomar posse eu e vou torná-la produtiva. Vou começar a exercer aí uma atividade agrária para dela tirar o meu sustento. Enfim, então são terras invadidas, que algumas sim conseguiam ter extensão e tamanho necessário para a manutenção da atividade, outras não. Então aqui são a origem dos minifúndios, como nós já falamos. E por último, então, as terras devolutas, ou seja, aquelas que não foram efetivamente, com as terras que caíram em comício, resumidamente. Quer dizer, não cumpriu as condições resolutivas, a coroa foi lá e tomou novamente. Ou então o próprio cismeiro as abandonou e ninguém as invadiu. E aí ficou sem uso. Essas são as terras devolutas. Enfim, nesses quase 30 anos, era essa situação do regime das posses. Então, fim dos regimes das posses, em 1850, aí, com o regulamento do comércio, nosso Código Comercial e tudo mais, também criou-se a Lei de Terras, que é a nossa Lei 601, de 1850, em que seu artigo 1º, a redação aqui, a lei é vigente, é só entrar no site do Planalto, os senhores têm acesso, e a redação, a ortografia é própria da época, meados do século XIX. E assim, então, proibidas com H aí, ficam proibidas as aquisições de terras de outros títulos que não seja compra e venda. Então, como foi feita a regulamentação de terra do território nacional, então, a partir de 1850? Primeira coisa, vamos elitizar a terra. Só pode ter terra quem pode pagar. Então, as terras agora sairão do domínio público, todas as terras eram pertencentes à coroa, e eu permito que ela entre na propriedade privada. No entanto, via pagamento. Todas as terras têm que ser, então, adquiridas via compra e venda, e o seu único dono até então era a coroa. Põe em destaque aqui o artigo 3º, que é a discriminação então de terras devolutas. Quais são as terras efetivamente que serão vendidas de plano? O que são terras devolutas? Terras devolutas, esse conceito vale até hoje. Especificamente vai estar tratado aí nos seus parágrafos. Entre o primeiro são aquelas que não se achem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal. Ou seja, uso comum, uso específico da administração, ruas ou departamentos, coisa que nós vimos no direito civil, parte geral. Essas terras públicas, então, não são devolutas porque têm destinação específica ou destinação coletiva. A segunda, e aqui está o conceito tradicional do que se tornou terras devolutas, são aquelas que não se achem no domínio do particular por qualquer título legítimo, nem foram havidas por sesmarias ou outras concessões do governo geral ou provincial, não incursas em comícios por falta de cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. Então, ou seja, quando não se deu destinação específica ou pública dessas terras, ou não entrou no domínio particular por questão aí de validação legítima das sesmarias, é basicamente a nossa terra devoluta. Conceito esse que nos anos 60 foi um pouco mais especificado. Mas vem daí. Essa é a nossa ideia de terra devoluta. Vamos voltar a todos esses conceitos, mais especificamente quando tratarmos do Instituto. Mas desde já eu acho interessante trazer aí os seus elementos. Continuando, parágrafo 3º do artigo 3º. As que não se acham dadas em sesmarias por concessões do governo que, apesar de incursas em comícios, não foram revalidadas. Então aqui nós vamos ver que a própria lei 601 de 1850, mesmo reconhecendo que o sujeito não
cumpriu as condições resolutivas, ou seja, é possível o comício, eu crio uma possibilidade de revalidação. E no parágrafo 4º, as que não se acham ocupadas por posse, que apesar de não se fundar em título legal, forem legitimadas por essa lei. Então aqui nós não vamos revalidar, assim nós vamos legitimar a posse daqueles invasores das terras dos sesmeiros que haviam as abandonado. Como se dará então essa revalidação e legitimação? Vai estar no artigo 4º, a possibilidade então de revalidação, as condições está aí, o artigo eu não vou ler, assim como no artigo 5º vai estar então a sua legitimação. Tem aí incisos para falar sobre a sua legitimação. Tem que ter princípio de cultura, tem que morar na terra, enfim, fica aí a leitura. Mas enfim, o que eu quero pôr em destaque é aqueles que efetivamente deram função social da propriedade, haviam produção, moravam na terra, cuidavam da terra, houve a possibilidade de, através da compra e venda, legitimar-se agora através do Instituto de Propriedade, saindo do domínio público, indo para o domínio privado, essas terras, seja por legitimação, seja por revalidação das sesmarias. No final da lei, então, são 23 artigos, onde ficam revogados instrumentos contrários, enfim, só ponho aí, que é um instrumento um pouco mais longo, mas só para demonstrar que esses, no artigo em especial, no artigo 21, esses atos seriam regulamentados. E a regulamentação se deu pelo decreto 1318 de 1854. Como é que foram feitos, então? O regulamento nada mais é para especificar o procedimento para se fazer essas revalidações e essa legitimação de posse. Então, pensando como nós já havíamos falado, ali já avançamos ao século XIX, mas ainda não temos em todas as comarcas, todas as vilas e freguesias, um aparato de administração pública por servidor público. Temos ainda muitos atos realizados por particulares, muitas funções públicas realizadas por particulares. E esse levantamento de o que era possuído e o que é possuído foi realizado então por um particular. Qual particular? A igreja. Sendo que, já que nós não havíamos repartições públicas com funcionário público em todas as comarcas, nós buscamos qual seria a instituição que estaria em todas as comarcas. E o que foi identificado à época era a igreja. Então o artigo 97 atribui essa função de investigar, identificar e registrar as terras possuídas e quem as possuía e a que título e quais eram as culturas dessas posses aos vigários. Que vai estar no artigo 97, então, do decreto 1318 de 1854, com a seguinte redação. Os vigários de cada uma das freguesias do Império são os encarregados de receber as declarações para o registro das terras e os incumbidos de proceder a esse registro dentro de suas freguesias, fazendo-os por si ou por seus escreventes que poderão nomear e ter sob sua responsabilidade. O que a gente põe em evidência aqui é que a coroa buscava aqui uma forma de identificar quais eram as terras possuídas, por quem eram os possuidores e o que era possuído, quais eram as culturas. O que não mudou muito até hoje, que mesmo com nossa ampla tecnologia, nós ainda temos aí a necessidade do CAR, que nós vamos ver mais adiante, que é o Cadastro Ambiental Rural, e fazer aí o nosso georreferenciamento. Porque se nós fizermos um pente fino hoje em todos os cartórios imobiliários do país, vamos descobrir algumas cidades, algumas comarcas, que têm aí, no mínimo 3 propriedades rurais, uma em cima da outra. Ou seja, abriam-se matrículas, medições fantasiosas, a fim de que essas matrículas fossem apresentadas aos bancos e obtido crédito, dado em garantia de crédito. Só que a terra não existe. Então, por isso, até hoje, nós estamos nessa briga de se identificar efetivamente o que é possuído e quem possui. Por isso, há exigências hoje de georreferenciamento e fazer aí o CAR, nosso Cadastro Ambiental Rural. Enfim, voltando aí a 1854, quem teve essa atribuição foi os vigários, com competência, então, imputada aí pelo artigo 97 do decreto 1318 de 54. Como é que era feito, então, essas declarações? Como é que os vigários
deram conhecimento, publicizaram a necessidade de fazer então esses registros. Bom, tá aí, artigo 99. Estas instruções serão dadas nas missas conventuais publicadas por todos os meios que parecerem necessários para o conhecimento dos respectivos fregueses. Ou seja, ao final da missa, o padre virava lá, ó, semana que vem, vocês tragam os dados que você tem sobre suas terras, tamanho, vizinho, testemunha, o que vocês tiverem para nós fazermos os registros de terras da coroa. Salvo, se não for assim, vocês correm o risco aí de perder as suas terras. Então, o conhecimento era por autodeclaração, via convocação, autodeclaração do possuidor, via essa convocação dos padres no final das missas. Artigo 100 do mesmo decreto diz: as declarações de terras possuídas devem conter nome do possuidor, as designações das freguesias em que estão situadas, o nome do particular da situação, se eu tiver, sua extensão, se for conhecido e seus limites. Então aqui ele se autodeclarava: olha, eu sou dono de uma fazenda X que tem ali do rio, do córrego tal até a montanha tal, e eu planto ali cana de açúcar e aquilo ali é meu. Meu vizinho é fulano, beltrano, ciclano. E aí criava-se esse registro. A partir dali, então, você tem meios de exigir aí alguma atividade, alguma atuação do Estado em proteção a essa posse que você tinha. Porque, como nós vamos ver, isso aí é para declarar a posse. Ponto importante, já vou explicar mais adiante. Mas, enfim, continuando a leitura aqui da nossa legitimação dessa posse, nosso decreto 13.1854, temos o artigo 103, isso que eu deixo em evidência. O que eram as funções públicas realizadas em particulares? Está aí, artigo 103. Os vigários terão um livro de registro por eles abertos, enumerados, rubricados e encerrados. Nesses livros lançarão, por si ou por seus escreventes, textualmente as declarações que lhe foram apresentadas, e por seus registros cobrarão dos declarantes o emolumento correspondente ao número de letras que contiver num exemplar, a razão de R$2 por letra, o que farão anotar em ambos os exemplares. Ou seja, não havendo cartório remunerado pelo Estado para o exercício da função pública de levantamento fundiário, eu chamo um particular e dou a ele a possibilidade da cobrança de um emolumento, que aí, R$2 por letras para a igreja. Isso aí ocorria em todas as demais funções. Função de juiz para julgar, ele cobrava as custas do processo para ele, assim como função quem fazia arrecadação de tributo, havia uma porcentagem para o responsável por essa parte fazendária de arrecadação. Esse é um exemplo que eu insisto aí da tenência da terra, o exercício das funções públicas por particulares. É o nosso artigo 103. Enfim, explicitada a burocracia, aqui entendida como registro público dos atos da vida civil, é onde poderia se investigar a legitimação, então, face ao império da posse exercida pelos fregueses aí, de cada freguesia. Por fim, então, concluídos os trabalhos, esses exemplares numerados, remassados, seriam então encaminhados ao delegado-geral de terras, ou melhor, seria guardada uma cópia junto aos vigários, uma cópia seria encaminhada ao delegado-geral de terras, delegado do diretor-geral de terras públicas, e por sua vez uma outra cópia seria extraída e encaminhada para o diretor-geral para formar então um registro, respectivamente, local, regional e do império. Essa então seria a forma de investigação em que as posses seriam constituídas legalmente, através da regulamentação então da Lei 601 de 1850 e Decreto 1318 de 54. Aí faz essa pergunta: esse registro paroquial, toda essa burocracia, concede a propriedade àquele que detém uma certidão dessa é dono da terra? Como nós vimos no começo, artigo 1º, ele não é dono da terra, ele é legítimo possuidor, podendo adquiri-lo por compra e venda. Tanto é assim que, em caráter relativamente recente, de 89, o Supremo Tribunal Federal já julgou, então, que essa certidão paroquial não induz à propriedade. Apenas a título de curiosidade,
Aqui fica a demonstração do que seria então o nosso jargão chamar o sujeito de grileiro. Grileiro não é só aquele que exerce a força a ocupação de terras alheias. Grileiro, na verdade, em origem, seria aqueles que tentariam maquiar, falsear, fraudar essas certidões paroquiais. De que forma? Pegando um papel de mesma qualidade, porém, dada a aparência mais antiga e tudo mais, eles dobravam, rasgavam os cantinhos desses papéis, jogavam numa gaveta, e aí, conjuntamente a esse papel, jogavam uma certa quantidade de grilos, não sei quantos, em que dariam, após um certo tempo, aquele aspecto de envelhecido, aquele aspecto de autêntico. Então, daí que vem a expressão grileiros. Esclarecida, então, essa curiosidade, fica por fim as legislações posteriores. A Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, trata aí da divisão da terra, acesso à terra, reforma agrária no artigo 64. A seguinte, a de 34, no seu artigo 5º, inciso 19. A Constituição de 46, então, cria uma possibilidade de estabelecer serviços aí sociais, dentre eles o INCC, que era responsável para fazer a reforma agrária. Hoje, atitude aí, competências dadas ao INCRA. E por fim, então, ainda na vigência dessa Constituição de 46, foi promulgada a emenda número 10 de 64, que deu toda aquela autonomia que nós vimos, seja ela legislativa, científica, dando sistematicidade ao ramo do direito agrário. É o que havia para o momento, agradeço a atenção, nos encontramos no próximo encontro. Muito obrigado.